Bem-vindos à Hora da Verdade, programa de entrevistas da Renascença com o Jornal Público, onde convidamos semanalmente uma personalidade da atualidade. Esta semana convidamos para estar connosco Maria da Graça Carvalho, Ministra do Ambiente e da Energia. Comigo nesta entrevista, José Pedro Frazão, estará a jornalista do Público Clara Barata. Muito obrigado, Sra. Ministra, por ter vindo ao programa Hora da Verdade. Estamos num balanço ainda daquilo que se passou, sobretudo na Zona Centro, mas um pouco por todo o território. O Governo foi muito criticado pela resposta à tempestade, considerada por muitos lenta, sem avaliar rapidamente a dimensão da catástrofe. Mais de um mês depois, naquilo que lhe diz respeito, consegue partilhar connosco o que correu mal e o que é que teria mudado na sua tutela nesta resposta? Logo. Muito obrigada pela oportunidade nesta entrevista. Nós, na nossa área, assim como em todo o Governo, estivemos desde o primeiro momento alerta em relação ao que se estava a passar. Aliás, as ocorrências maiores deram-se com o Christine numa quarta-feira. Na quinta chegou o Comissário da Energia, o Comissário Europeu da Energia e da Habitação, e fomos para o terreno, e foi essencial para ele levar e fazer o relatório a todo o Colégio dos Comissários e à Presidente da Comissão Europeia daquilo que viu. Não tem razão de ser estas críticas na sua área em particular também? Penso que não. Eu estive sempre presente nos locais em que achei que era mais importante estar presente e fizemos, e isso muito graças ao apoio da Agência Portuguesa do Ambiente e todos os funcionários, o seu presidente, fizemos uma preparação desde praticamente o princípio de janeiro. Nós sabíamos, não desta gravidade, mas sabíamos que íamos ter um inverno particularmente chuvoso. E, portanto, no princípio de janeiro, começámos a fazer descargas. Nós fizemos descargas das barragens equivalentes a um ano de consumo de água do país. Isto é um número impressionante. E a meio de janeiro começámos a provocar cheias controladas, com o consentimento dos autarcas, onde isso acontecia, contactávamos autarcas e com todos eles compreendiam a necessidade e fizemos-lo, e ainda bem que o fizemos porque do ponto de vista de cheias nós evitámos uma grande catástrofe. Nós evitámos, por exemplo, que Lisboa não fosse inundada, que com a quantidade de chuva que tivemos, Lisboa seria inundado como há muito tempo não tinha sido. E nós evitámos. Evitámos também com a ajuda de Espanha, com o grande controle entre a barragem de Alcântara e Cedilho, em Espanha, e a barragem do Zezer, fazendo prevenção antes e depois durante. Conseguimos que o caudal nunca ultrapassasse os 9.000 metros cúbicos por segundo, enquanto que cheias em 79 que foram grandes, chegaram aos 14.000 metros cúbicos por segundo. Poderia ter inundado a zona ribeirinha de Lisboa, é isso? Sim. Nós batemos recordes como nunca, não há registro. Nós batemos recordes absolutos em muitos locais, em 13 locais do IPMA, batemos recordes totais. Depois, não só o recorde, que é geralmente o recorde é num momento, naquele momento, mas isto foi durante 3 semanas, que se somaram a 1 de dezembro, que tinha tido chuva a 130% da média, e a 1 janeiro, que tinha tido 200% da média. Portanto, já estava tudo muito cheio de água, já havia pouca capacidade do solo absorver. E a seguir a um verão com incêndios, portanto, em que parte das nossas serras as árvores tinham ardido e, portanto, menor capacidade de reter a água, e um inverno que teve muita neve, e o degelo da neve provoca um escoamento
difícil de calcular e difícil de controlar. Havia muita água no solo, efetivamente. Muita água. E, portanto, se não tem sido feita essa prevenção, nós tínhamos tido cheias muito grandes no Tejo, tínhamos tido cheias muito grandes em Coimbra, porque tivemos cheias, mas não foi se o que nós fizemos com a Agueira e a outra, as Fronhas, no Alva, essa gestão, se não tivermos feito, teríamos tido a parte baixa de Coimbra toda inundada. Já vamos falar do Mondego. Esta questão coloca a questão da adaptação às alterações climáticas como urgente, efetivamente. Há uma estratégia nacional nesse sentido. Há diversas recomendações a Portugal também no sentido que os grupos vulneráveis aos impactos sejam incluídos na concepção e na implementação destas respostas. Há, por exemplo, uma recomendação da Comissão Europeia nesse sentido. Fazer consultas públicas à população é suficiente? Não é preciso integrar melhor? Ouvir estas pessoas que foram afetadas, por exemplo, nestas catástrofes, para melhor adaptação? Mas nós fazemos isso, nós estamos em permanente contacto com as pessoas mais afetadas, por exemplo, no Mondego, os mais afetados foram não só a população e a população mais vulnerável, a população mais idosa, foram os agricultores. Os agricultores do Mondego foram muito afetados. Mas são ouvidos para o planeamento de adaptação a seguir? Claro. E nós, durante aquelas semanas, tivemos praticamente, o nosso quartel-general foi em Coimbra e tínhamos reuniões regulares com os presidentes de Câmara, com as associações de agricultores, até quando o Sr. Primeiro-Ministro foi lá, que foi lá várias vezes, esteve com os agricultores. Os agricultores vieram ter connosco, estiveram na sala de reuniões e com a Proteção Civil. Na estratégia de adaptação está prevista a criação de uma plataforma de riscos climáticos. Quando é que esta ferramenta estará a funcionar? Estas ferramentas têm que funcionar, são importantes para dar visibilidade, mas não são o essencial. Nós temos neste momento o essencial. Está lá, a estratégia como essencial. Mas neste momento o que é essencial é nós pegarmos nas obras de recuperação do país. Nós temos um país muito destruído. Na minha área temos obras no litoral, norte a sul, de Moledo a Vila Real de Santo António. Eu percebo, mas está a falar do curto prazo e estou a falar do médio prazo. Mas a adaptação é um trabalho longo. Vou-lhe dizer o que é que são as nossas prioridades. Muito curto prazo é refazer o país em termos de litoral, em termos dos cursos de água, em termos dos diques, em termos das barragens. As barragens, eu já tinha feito um despacho em novembro para ver o estado de segurança das barragens, portanto, por precaução, porque eu sou engenheira e sei que o princípio da precaução é aquele que deve está agora imperar. a fazer uma revisão, não Sim, é? estamos pedir para serem mais rápidos, eles tinham-nos dado um ano, de novembro a novembro, eu agora pedi para serem mais. Já antes, tínhamos-nos reunido, aí 2 ou 3 dias antes das tempestades começarem, em que eles já me tinham dado um primeiro relatório verbal daquilo que se estava a passar. Portanto, essa para mim é neste momento a prioridade. Também com o Sr. Ministro da Agricultura, a questão da floresta, que foi uma catástrofe tremenda, a floresta na região centro. Vamos tocar em alguns destes tópicos. Depois, a resiliência, dar resistência ao sistema. E dar a resistência ao sistema, nós temos que ter todo o nosso litoral, todas as nossas barragens, todos os nossos diques, os rios. Temos que desemparedar os rios, não é? Aqueles rios que estão emparedados, que estão confinados, temos que lhes dar espaço, temos que os renaturalizar. Portanto, é esse o trabalho que nós já tínhamos esse programa, já estávamos a fazer, já tínhamos cerca de 500 quilómetros de rios feitos. Temos que dar mais resiliência à nossa rede elétrica, também já estávamos a fazer, só que estamos a dar ainda mais prioridade, porque tivemos o apagão e daí chegámos à conclusão que tínhamos de ter mais armazenamento. Agora, com esta tempestade de vento, que não era nada hábito em Portugal, nós temos tido tempestades cheias e temos tradição dessa tempestade, mas de vento não tínhamos esta transição. Começámos, já tivemos um ou outro evento, mas não era uma tradição de longo prazo. Portanto, agora vamos olhar para a nossa rede elétrica também do ponto de vista de
de vento, como é que ela pode resistir melhor a ventos com uma grande velocidade. Essas são os pontos essenciais da nossa... Vamos abordar alguns desses tópicos. Da nossa estratégia para a adaptação. Claro que tudo isto depois tem que ser posto numa plataforma, mas a plataforma, para mim, é como... Já percebi. É como o lápis e o papel. Mas está lá na estratégia. Claro, e tem que ser feita. Eu também preciso de um lápis, preciso do papel, preciso do computador, preciso da plataforma, mas o objetivo não é a plataforma. O objetivo é fazer as obras para que as pessoas possam ir à praia, para que se sintam seguras nas suas terras, que não sejam alagadas, que não tenham que sair das suas casas como tiveram, e para que os agricultores possam fazer as suas culturas. Eu perguntava, bom dia, Sr. Ministro. Bom dia. Eu perguntava se este comboio de tempestades representa um abanão naquilo que conhecemos da vulnerabilidade de Portugal às alterações climáticas e do estado da nossa adaptação. Quão grande é ainda a nossa falta de adaptação às alterações climáticas? Eu não sei se pela formação académica que tenho, sempre pus um grande ênfase na adaptação. Sim. Mesmo nas negociações internacionais, dizia, e na COP, que foi antes disto, considerei que a adaptação era o ponto principal. Já não bastava mitigar. Há muitos anos que não basta mitigar. As alterações climáticas têm essencialmente dois grandes capítulos: o reduzir as emissões, que é a mitigação, e tendo em vista que as alterações climáticas já são um facto, já estão aí, temos que nos adaptar. Durante muitos anos e durante muitas COPs foram dizer não, ainda vamos a tempo, vamos diminuir as emissões, que não vai ser preciso chegar ao ponto de nos ter que adaptar. Eu sempre tive a noção que era preciso adaptar. Muito para os países em desenvolvimento, muito para os pequenos estados insulares, mas há já vários anos que percebi que Portugal estava nessa categoria, que era tão frágil como alguns desses países que nós consideramos a nível global, que são muito suscetíveis às alterações climáticas, como os pequenos estados insulares. Claro que não vamos ficar debaixo d'água como eles vão, ou pelo menos tão cedo como eles vão, mas somos muito suscetíveis. Pela frente atlântica que temos, pela parte também da influência do que vem do Mediterrâneo, que tem águas quentes e que tem causado muitos problemas no sul de Espanha e que também podemos apanhar com esse tipo de fenómeno. Portanto, há uma série de condições que nos fazem de Portugal também muito suscetível e com uma grande necessidade de ser muito mais resistente a estes fenómenos. Estamos mal ainda. Estamos em Atlântico e Mediterrâneo, o que nos significa que temos que estar preparados para as intempéries e depois para o verão muito quente. Nós variamos entre tempestades de mar e de vento e de chuva, não eram tanto do vento, agora começaram a ser de vento, para passado poucos meses termos um verão muito quente com grandes incêndios. E isto pode ser o cenário, tem sido nos últimos anos, e pode ser o cenário daqui para a frente. É um cenário muito complicado do ponto de vista de preparar o país, mas temos que fazer o máximo que podemos para preparar o país, para diminuir o impacto disso. E, portanto, agora temos, ao mesmo tempo que estamos a refazer as coisas mais urgentes que ficaram estragadas, que foram destruídas nas intempéries, já estamos a preparar para a época dos incêndios. Temos aqui a época das tempestades e a época dos incêndios. São as duas estações do ano. E é a realidade, devido à nossa posição geográfica. Deixámos de ser aquele país com um clima muito temperado, muito suave, e temos estes eventos aos quais temos que saber reagir, e mais do que reagir, temos que nos saber para diminuir o impacto destes eventos. E é isso que estamos a fazer.
Há uma coisa, as obras que nós já tínhamos feitas, já tínhamos 2 ou 3 prontas no litoral, não sofreram como o resto do litoral. Não. A Figueira da Foz, a parte onde nós tínhamos feito a obra, não sofreu praticamente nada. Furadouro não estava pronta, mas a parte que já estava adiantada sofreu menos do que o resto. Portanto, dá-nos aqui a esperança de que, se conseguimos fazer as obras, que o nosso litoral vai resistir melhor. E temos agora que ver, nós temos felizmente muito boa engenharia na parte hidráulica, na parte hídrica, e temos que ver toda a nossa questão dos diques, toda a nossa questão dos rios, para preparar, porque é possível, há muita engenharia, e tanto em Portugal, na Holanda, que nos vai dizer como é que nós podemos preparar os nossos rios e quais são as retenções de água que ainda são necessárias para evitar cheias muito grandes. Porque é um facto, por exemplo, o Mondego, antes de ter, nos anos 80, este sistema, que por acaso não ficou completo, sistema desenhado pelo professor Armando Lencastre, que era o grande professor de hidráulica, tinha cheias muito maiores, muito tempo, com cheias muito mais pequenas. Só que o que ele desenhou não está completo, ainda faltam pelo menos 3 retenções de água, uma delas Girabolhos, e temos que também ver se está adaptado, se aquilo que ele projetou se está adaptado à intensidade das tempestades de hoje, porque as dos anos 80 eram muito menores do que as que são hoje. Nós temos que avançar o nosso alinhamento, o tempo está a correr muito rapidamente e temos que concretizar algumas ideias. Por exemplo, o país terá que pensar na deslocalização de pequenas localidades face à situação onde se encontram, muitas delas em leito de cheia, como é evidente. É assim, temos que olhar para a parte social também destas questões. A deslocalização é sempre um trauma social. Eu não diria localidades inteiras, mas há habitações, há edificações que têm que ser retiradas de leito de cheia. Onde, por exemplo? Nós fizemos isso há pouco tempo, 49, não foi leito de cheia, foi do litoral, já demolimos 49 casas na Ilha de Faro. E felizmente correu muito bem, porque começou por haver muita resistência, mas depois foi feito de uma forma voluntária. No Mondego essa não é uma opção? No Mondego é difícil, porque toda aquela zona, o Mondego espraia-se muito, não é? E, portanto, o que nós temos que fazer com o Mondego é que seja cheia de forma controlada e que seja possível essa coabitação com a cheia. Mas não é necessário retirar pessoas? Se for aqui e ali, não é uma aldeia completa. Isso teremos que evitar fazer por todo mas o problema social. Como restaurantes e sim, mas isso temos feito, e temos feito, aliás, parte das habitações, dos restaurantes, dos bares que estão em zonas de leito de cheia ou no litoral, muito frágeis e a cair, são ilegais. E já não serão reconstruídos? Já não serão reconstruídos. Por exemplo, aquele que nós temos, há em Quarteira, que está Forte Novo. Aquele bar é ilegal. Portanto, o que nós vamos dizer é que para reconstruir tem que ir mais para trás. Mas não há espaço. Há espaço, em Portugal há espaço. As 49 casas nós arranjámos, até PRR, não é? Uma solução, apartamentos novos. Claro que não é a ver estavam junto ao mar, era abrir a porta e estavam no mar, mas isso, por muito bonito que seja, tem muito risco, e de um momento para o outro ficavam sem casas, e portanto eram também todas ilegais, e convencemos os primeiros, e a seguir que os primeiros mudaram para casas novas, os outros assim começaram a ver e a qualidade da habitação e que a vida era muito melhor das pessoas que mudaram, quiseram ir. Nós tínhamos alguma dúvida em relação à questão das expropriações de terrenos.
sobretudo na ideia de reconstruir eventualmente nos mesmos locais. Há uma proposta de lei que deu entrada no Parlamento que fala exatamente da expropriação urgentíssima de imóveis, obras em zonas de leitos ou margens sem autorização. Não, O que é que isto vai significar na não, prática? na parte de... depois há uma resolução do Conselho de Ministros que nós também já passámos, em que há uma exceção para o leite cheio. O leite cheio tem que ser verificado exatamente como foi visto imediatamente a seguir essa lei, acho que foi logo no Cristino, Exatamente. 90. Depois tivemos todos os eventos de cheias, em que mostra que o leite de cheia temos que ver com muita atenção se que a maior parte das casas que estão, ou nas casas que estão no leite de cheia, temos que arranjar ali uma alternativa fora do leite de cheia. Pode assumir o compromisso de não haverá reconstrução em leite cheia? Essa é algo que nós vamos, por tudo, fazer, nós e a Agência Portuguesa do Ambiente, que é a autoridade disso, para sempre que estão em leite cheia, nós arranjamos uma alternativa para que as pessoas possam reconstruir a sua casa noutro sítio. E no litoral, as construções no litoral, como os grandes empreendimentos, estou a pensar no Comporta, o litoral alentejano, enfim, não são os únicos sítios. Nós temos aqui um problema, que é o direito adquirido, não é? Agora há vários exemplos, até no Algarve, de direitos dos anos 70 que resolveram só construir há pouco tempo, que ainda estão em construção. Há um em Lolé, há outros, salvo erro, em Armação de Pera, em que os presidentes de Câmara estão frontalmente contra, estão tentando que aquilo não vá para a frente, mas que até uma questão constitucional de direito adquirido é muito difícil. Portanto, houve muito erro nos anos 70 e nos anos 80. Talvez na altura não haveria consciência das questões ambientais que nós temos hoje. E o que é que vai fazer em relação aos direitos adquiridos? Nos direitos adquiridos temos uma Constituição. Não pode mexer. Não podemos. Agora, quando há uma coisa que está destruída, há todo o bom senso, até da própria pessoa, de mudar ligeiramente o sítio onde é a sua casa ou o seu restaurante ou o seu hotel para num sítio muito mais seguro, para bem de todos. Agora, nos que estão, e há muitos, então, junto ao litoral, há imensos de direito adquirido, que infelizmente aí não podemos reescrever o passado. E estraga a paisagem, estraga o ambiente, estraga do ponto de vista de turismo. Há muita construção em sítio que não devia ter. Vai ser uma das faturas mais pesadas a questão do litoral. Sei que apresenta assim esta quarta-feira um conjunto de medidas. O que é que está previsto? Nós temos a Agência Portuguesa do Ambiente, com as suas delegações regionais, fez uma vistoria a todo o litoral e apresentou, são cerca de mais de 700 ocorrências. Nós temos, eles já fizeram o valor daquilo que é preciso investir. Quanto é? São cerca perto de 200 milhões de euros. 64 já estavam adjudicados. Portanto, o de Garrão, que é o de Quarteira a Garrão, já estava adjudicado. O Val já estava até a começar em obra. Já estava adjudicado aqui o das Praias de São João, na Caparica. O Furadouro, parte de Espinho também já estava adjudicado. Portanto, nós já tínhamos 64 milhões de euros adjudicados em concurso ou já em construção, já em obra. Muito urgente, de intervenção imediata, para que as pessoas, quando começa a época balnear, possam ir à praia. Temos cerca de 15 milhões de euros que é preciso. Já está... estamos agora a preparar uma resolução do Conselho de Ministros em que tem lá essa autorização, será pago pelo Fundamental. São recargas de areia? São recargas de areia, são muito arribas. As arribas são, para mim, é a minha principal prioridade, no sentido é proteger as pessoas, proteger a vida, pessoas e animais, porque mesmo que se ponha o aviso, estive agora em Albufeira, está cheio de avisos, mas as pessoas têm a tendência, ou se proíbe mesmo ali fisicamente da pessoa não poder passar,
ou há a tendência de passar. Já houve opções dessas no passado, É. colocar fitas e um conjunto de proteções, mas a verdade é que muitas pessoas continuam de facto ali. A passar. Nós o ano passado em Cascais, salvo erro, conseguimos limitar. Havia um problema, já o resolvemos logo, mas é quando estava a obra a decorrer, limitámos e ninguém passava. Mas tivemos mesmo que fisicamente tornar Quais impossível são a as passagem. arribas mais Nós em temos risco? arribas são as do Algarve. Do Algarve. É. Depois, arribas e algumas praias que desapareceram. A Fuseta voltou a desaparecer. Nós só tínhamos feito na Fuseta ainda uma operação provisória para a praia poder funcionar o ano passado. A Ilha da Armona, eu quero dizer. Ou a Sim, praia sim. interior. E, portanto, vamos fazer outra vez, Moledo, portanto, vamos fazer as urgentes para que possam, em maio, junho, a praia estar pronta para ser frequentada, usufruída. Portanto, aí são cerca de 15 milhões de euros. E depois, além dos 64 que já estão em curso, precisamos de 100, 110, que temos que ir buscar onde fomos buscar os 64, ao Programa Operacional Sustentável. No Programa Operacional Sustentável temos para o litoral cerca de 140 milhões, o que significa aqui que teremos ou que ir buscar ao Fundamental ou fazer aqui uma pequena reprogramação no PO Sustentável para pagar estes 164 milhões. Em todo o território, de norte a sul, Norte por a igual a costa foi afetada? Sim, foi praticamente por igual. Aliás, o mapa vai ser apresentado quarta-feira. Há ali pequeninos troços que ficaram um bocadinho melhores, ali perto de Vila Real de Santo António está um bocadinho melhor, é mais plano e tem muita areia, mas praticamente E na está região tudo. centro, tão afetada, onde a praia Tá. também é relevante? Vieira de Leiria, vamos sexta-feira a Vieira de Leiria, vamos fazer nossa ideia é fazer um projeto muito abrangente, não só na praia, mas também ali na zona adjacente à praia. Foi uma das para onde além do mar, porque isto houve uma tempestade de mar em todo o país, mas ali, além da tempestade de mar, foi onde entrou o Cristine, com aquela velocidade de ventos enormes, entrou pela praia de Pedrógão, Vieira, principalmente Vieira, e depois Pedrógão, toda aquela região, junto a Leiria e Pombal, e está muito, muito destruída. Portanto, ali em Vieira, portanto, a intenção é fazermos mesmo um projeto, vamos ver com o Sr. Presidente da Câmara e com o Presidente da Estrutura de Missão, para fazermos um projeto para recuperar a Vieira de Leiria. A tempestade encareceu o envelope total do Água que une ou é estabilizado? Os 5 mil milhões de euros? É estabilizado. A única coisa em relação à Água que une... A Água que une, para os ouvintes perceberem, é o plano, digamos, é o plano para a água. Parte da Água que une já está a decorrer, já estava, ele começou... Mesmo antes de ser anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, já estavam obras a decorrer, nomeadamente no Algarve. As obras no Algarve têm corrido muito bem. Aliás, o Algarve é um bom exemplo do que é a água de que une, não é? Com poupança de água, houve muita poupança de água, até da própria agricultura, que foi o setor que poupou mais. Há um bom entendimento entre os vários setores, setor industrial, urbano e agrícola. Depois... obras na reparação de perdas de água feito pelos municípios, executaram o PRR, que tinham cerca de 50 milhões. Depois uma maior resiliência ligando o Sotavento e o Barlavento, depois aumentando as infraestruturas que existem, como o volume morto de Odloca. Depois APRs, recirculação de água, que já estão 3 prontas, 2 já foram inauguradas. Não é preciso mexer no envelope global? Não é. O que é que nós fizemos? Aquilo tem essencialmente 3 áreas. Há uma que é da resiliência, e vamos dar mais prioridade a essa, que é aquela que tem, por exemplo, retenções de água que ajudam no controle de cheias. Onde está Girabolhos, onde está Alportel, que evita as cheias no Tavira. Girabolhos vai ajudar no controle. Nós queríamos fazer uma questão em relação aos Girabolhos. A Clara aqui podia colocar controle do Mondego. A senhora Ministra incumbiu a Agência Portuguesa do Ambiente de lançar a obra da barragem de Girabolhos até o fim do mês de março. Sim. Não é? Ora, como é que está esse processo? Vai ser. Aliás, eu queria perceber se vai ser recuperado o projeto tal e qual era antes de ter sido cancelado. Sim.
em 2016. Vai ser muito que era parecido, porque ele está essencialmente o atual. aproveitamento hidroelétrico. Sim, também tem Se o bem que agora aproveitamento hidroelétrico. falaram no empreendimento de FIIs múltiplos. Não, Há mudanças. é hidroelétrico e com uma componente importante no controle de cheias, o que não é incompatível. Sim. Muitas de hidroelétrica ajudaram-nos a fazer a prevenção das cheias, como as próprias barragens de Alcântara, de Cedilha, de Zezer. Mas muitos especialistas dizem que Girabolhos não iria travar aquelas inundações. Reconhece isso? Vamos ver, ajudava, porque era mais... Qual é o problema do Mondego? O problema do Mondego é que nós não tínhamos muitas graus de liberdade para controlar o Mondego. Temos a Aguieira, no Mondego, e temos as Fronhas, no Alva. E se nós temos tido outra barragem, era mais um grau de liberdade. Eu nunca disse que não teria acontecido. Aliás, o Não programa... poderia dizer. Não podia dizer, não é? Tinha dado jeito para ter... É verdade que ajuda na normalização de caudais normais, digamos assim, não é? E também, mas não em pico de cheia. Mas é assim, não é bem assim. É difícil de dizer o que é que teria acontecido, porque nós conseguimos esvaziar e encher a Agueira e as Fronhas, mantendo um caudal a menos de 2.000 metros cúbicos por segundo no açude, que é o limite para que, é o que está calculado, para que não haja o rompimento do dique, até 24 horas antes daquilo acontecer. E se tivéssemos Girabolhos? Se tivéssemos Girabolhos, podíamos ter conseguido mais 48 horas. Aquilo aconteceu, salvo erro, na quarta. Na sexta, começámos com um tempo melhor e sábado já estava bom tempo. Podia ter acontecido, e isto ao longo de 3 semanas, que foi muito... Sabe que as populações locais fazem muito essa associação entre Girabolhos e uma grande mitigação dos efeitos das cheias. Não é um pouco falacioso também prometer era isso? Não, nunca do ponto de vista do governo ouviu prometer isto. É importante ter Girabolhos porque é mais um instrumento para reter água e fazer o controle do Mondego. E, portanto, se nós tivéssemos conseguido mais um dia neste processo de fazer a gestão, se calhar não tinha rompido o dique. Mas isto portanto, ajuda. Sim. Isso que eu gostava de perceber é se o projeto que vai agora, que a APAS está a lançar concurso, suponho, Sim. É exatamente o que estava planeado até 2016 ou sofre modificações? A APA está a olhar para o projeto. Eu não lhe posso dizer que seja exatamente igual, mas é baseado nesse projeto. Os fins são os mesmos, portanto, a produção de eletricidade e o controle das águas, ajudar no controle e na redução das cheias do Mondego. É que a estratégia Água que Une previa a realização do estudo para avaliar a viabilidade da construção da barragem de fins múltiplos de Girabolhos. E tinha uma soma de 300 milhões, julgo que para isso, a executar entre 2026 e 2027. E 37, sim. Pronto, e 37, o que nós estamos a fazer, a pedido de urgência, e já foi assinado o protocolo com a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Engenheiros está a analisar todo o Mondego. Portanto, nós pedimos à Ordem dos Engenheiros, como entidade independente, que reunisse os melhores peritos e que olhasse para todo o estudo, todo este projeto de hidráulica do projeto do professor Armando Lencastre e que visse, para já, a necessidade de completar, porque há outras 2 barragens que não estão, portanto, elas são 3 que não foram construídas, e também os diques. O que é necessário nos diques, se tudo aquilo se mantém para as condições de hoje. Estava a fazer uma referência aos 300 milhões que estão na estratégia Água que Une. Sim, isso exato. era para o estudo, era para a construção, estes 300 milhões? Não, Quanto é que custa a barragem, na verdade? Dinheiro público,
Não, nenhum. Nós vamos pôr a construção, vamos pôr um concurso aberto para empresas Mas hidroelétricas esses 300 milhões explorar. que estão lá no plano, então são de quê, exatamente? Não sei, não estou a ver que 300 milhões são. Posso depois verificar, não sei o que é que são esses Porque 300 a milhões. Endesa tinha um projeto de 500 milhões de euros para esta barragem. Este era o valor que a Endesa estava a investir na Sim. altura, quando cancelou. Mas era um investimento da Endesa. Da Endesa, exatamente. E aqui será a mesma coisa? Será uma empresa como Será a uma Endesa empresa, ou a nós vamos, EDP? sim, vamos abrir e dar tempo para que as empresas, em pé de igualdade, que não haja benefício de uma em relação às outras, tenham tempo para concorrer. É essa a ideia. Portanto, a Endesa também desistiu e dizia que tinham sido feitas alterações que não tornavam rentável a sua exploração. Portanto, agora também terá de ser assegurada que o projeto Não foi. Pronto, Há muita confusão em relação a isso. O CEO da Endesa, o CEO espanhol da Endesa, explicou bem. Eu não estava em Portugal na altura, mas agora tive a oportunidade de escutar o CEO da Endesa, em que ele disse, portanto, a barragem tinha avançado, já tinham feito as expropriações, já tinham investido um valor considerável, um número de milhões de euros. Entretanto, há um segundo governo do Dr. António Costa, com um acordo de coligação, em que nesse acordo de coligação foi modificado o plano de construção de grandes barragens que vinha de trás, e que nesse plano, esta barragem que constava no plano inicial de 2007, deixou de estar. Portanto, politicamente, deixou de ser uma prioridade. Portanto, não foi... Como sabe, o ministro Matos Fernandes tem uma versão diferente desses Mas factos. eu ouvi não ouvi a versão do engenheiro Matos Fernandes. Qual é a versão do engenheiro Nós Matos gostávamos Fernandes? também de ouvir sobre a questão da construção de barragens em si, não é? Não, o engenheiro Matos Fernandes, o que eu ouvi foi que a Endesa desistiu, não é? Sim, Não, desistiu. a Endesa desistiu face a não ser uma prioridade para o governo que estava, foi o que eu percebi. Ou deixar de ter sido prioritário. Mas isso é passado, não é? Nós agora temos que fazer a barragem. E é isso. O PT-BRR falava também na construção de outras barragens, do Alvito, do Alportel, do Iusão. Agora vamos ter uma via aberta à construção de barragens, depois de vários anos a ter aqui uma grande Não, a via aberta não. As barragens é uma... Nós temos, tanto no Água que Une, como na nossa política da água, prioridades. A prioridade é a poupança, a segunda é a redução das perdas, e eficiência hídrica, depois é aumento das capacidades das infraestruturas existentes, em último lugar, construção de novas instalações, de novas retenções de água e, é o último, se nada disto chegar, poderá haver a ASUA construir-se uma desalinizadora, como fizemos isso foi uma decisão ainda do governo anterior e que nós continuamos, de Albufeira, e que lançamos um projeto, já está lançado, de uma para Sines com fins industriais. Pronto, esta é a nossa linha. A retenção de água, o que está na calha portanto, é os Girabolhos em relação ao Mondego, é o Ocreza em relação ao Tejo, ao Portel, das cheias de Tavira, a Foupana é de utilização de regantes, e penso que é isto. Fagilte em vez de reparar a Fagilte, faz chumbo ao lado, porque a Fagilte está para abastecimento de água a Viseu e a Mangualde, toda aquela zona. A recuperação de Fagilte, uma barragem que está com alguns nos anos 80, a recuperação daquela barragem era mais caro do que construir uma nova e, portanto, vai-se construir uma nova, um pouco maior do que a existente, vai ter o mesmo nome. É uma zona que quando há no verão, por vezes, tem que ser abastecida por autotanque. Temos uma cidade, isso ocorreu na Europa, eu vi isso em Bruxelas, a Viseu a ser abastecida por autotanques e, portanto, é algo que não Mas pode esta continuar. transição de que a senhora Ministra falava de um país que começa a ter, de um país que tem tempestades até de vento e com períodos de chuva muito concentrada e depois secas, incêndios no verão, isto fará com que haja aqui uma mudança de filosofia relativamente às barragens e ao armazenamento de água ou não?
A água é muito importante, o armazenamento. Controle de cheias é das questões. Produção hidroelétrica. Armazenamento de eletricidade. Felizmente, nós ainda não falámos da eletricidade, mas e da guerra e do preço do combustível. Nós, neste momento, estamos com 83% da nossa eletricidade produzida por renováveis. Quase metade disto é hídrica, não é? Porque temos as águas, as barragens cheias. Portanto, precisamos de mais armazenamento por bombagem. E, portanto, aí, tirando partido de algumas barragens que nós temos, podemos aumentar? Fazer a bombagem. Mas podemos aumentar essa capacidade de bombagem no país? Podemos e devemos para poder, porque nós temos um limite. Vai avançar? Sim. Vamos como avançar. E quando? Vamos avançar, estamos a ver a intenção da barragem do Lindoso, a intenção no Alto Tâmega, da Iberdrola, Alto Lindoso, penso que é a EDP, no Alto Tâmega, a Iberdrola quer fazer uma nova, completar a cascata do Tâmega com uma outra barragem com uma grande potência de armazenamento, e portanto isso é útil para o país. Estou a dizer estas duas, como outras podem aparecer, isso é muito útil porque nós temos um limite à quantidade de renováveis. Se não tivermos armazenamento e não tivermos uma base hídrica, ou assim, a base tem que ter uma base, ou é hídrica, ou é gás. Carvão já não temos e é muito caro e é muito poluente. Gás, o ciclo combinado a gás, temos, mas o gás tem estes problemas. Quando há uma crise internacional é muito volátil, ainda mais volátil que o combustível, o petróleo. Ou o nuclear, que é caríssimo, não é? E que não é uma opção. Que não é uma opção porque não temos 1.000 milhões de euros para investir. E se tivesse? Se tivesse, mesmo assim tínhamos que ver todos os riscos hídricos e toda a localização. Qual é a sua posição de princípio sobre isso? Eu acho que em Portugal não faz sentido. Eu acho que muito bem a França que o tenha, porque uma das notícias do dia, sim. A França tem o tamanho, tem o know-how, já tem o nuclear. E mesmo assim pediu à Comissão Europeia autorização para auxílios de Estado de 1.000 milhões de euros para modernizar as suas centrais nucleares. Mas é uma boa aposta, é continuar, porque depois ali o grande investimento é inicial. Não é? Depois a energia é barata e não emite CO2. Também não tem grandes riscos sísmicos, tem um país seguro, relativamente seguro. Então o ciclo de subsidiação dos combustíveis fósseis, de alguma forma até propiciado por esta situação conjuntural que vivemos, não vai ser quebrado tão cedo. Porquê? No sentido em que estamos permanentemente a artificializar os preços, por exemplo, também ao consumidor desse ponto de vista. Não, é assim, esta guerra mostra que devemos, o mais rapidamente possível, ser independentes dos combustíveis fósseis. E acha porque possível que só com... Não, é isso acabou que eu estou... acabou a dizer que não. Não, o que eu estou a dizer é que o armazenamento, tanto de baterias, químico, sim, como de hidráulico, com bombagem, é importantíssimo para eu conseguir aumentar a mais de 83%. Consegue chegar até quanto? Eu fiz há um artigo meu já com muitos anos em que estudo as condições, um artigo científico, as condições em que Portugal pode chegar a 100%. Pode chegar a 100%? Teoricamente pode. No ponto de vista prático é difícil. Portanto, é todo um sistema de armazenamento complexo e de uma grande controle da rede. Mas quem quiser ler o artigo e tenho mais umas citações no currículo académico. Mas isto mostrou exatamente porque é que muitas pessoas nos criticam, porque é que nós apostamos na eletrificação, porque é que apostamos nas renováveis. A nossa aposta das renováveis é uma aposta na independência e na competitividade, porque as renováveis são baratas e nós, Portugal, felizmente, tem sol, vento, água, biomassa
e geotérmico. Mas, Tê-nas Ministro, todas. mas essa aposta em eletrificação, para quem nos está a ouvir em Leiria, vai pensar, mas há uma grande fragilidade da nossa própria rede. Exato, não temos é? que ter uma rede resiliente Está e temos que satisfeita ter... com as respostas desse ponto de vista na rede elétrica? Já vamos, só para lhe dizer, nós temos que ter uma rede mais resiliente e temos que ter autoconsumo. Regiões remotas, a solução melhor é o autoconsumo, ter pequenas instalações de renováveis que alimentem as zonas isoladas. E o que é que vai fazer, mas então? isso, para ter isso, é preciso um estado de desenvolvimento do país para chegarmos lá, não é? Portanto, eu gostava muito de promover o autoconsumo, aí é empoderar as pessoas, é elas produzir a sua própria energia, Mas ter uma pode pequena criar bateria. incentivos. Sim, e eu já tinha anunciado isso em novembro no Parlamento aqui Nacional, que gostava de ter um programa em que era, em vez de ser um LR para os eletrodomésticos, era para cada pessoa ter o seu painel e a sua bateria. Mas porquê é que não avança, Sra. Ministra? Porque custa dinheiro. Eu agora tenho as obras todas do litoral, tenho os diques, portanto... Então não vai avançar esse projeto? Não, vai. Agora é assim, 26 é um ano complexo. Porquê é que o 26 é um ano complexo? Porque eu tenho as obras, como já vos disse, o litoral, os diques, os rios... Tem muitos gastos. Muitos gastos. Tenho o petróleo muito caro. Os fornecedores a dizer, vamos ver se isto dura muito tempo, vamos ter que rever os orçamentos. Eu espero que não. Eu espero que esta guerra seja uma guerra limitada. E se não for limitada? Aí esse cálculo temos que ter, já tem claro, uma estimativa? Eu tenho esperança que seja limitada, porque o que eu estou a pensar, todos os Estados-membros estão a pensar, todos os países estão a pensar, e espero que a solução porque uma situação é uma guerra que é 3 ou 4 semanas, outra é que é mais do que isso. Isso aí tem impactos muito negativos. E aí como é a solução europeia? Como é que a solução... Já vamos falar nisso. Portanto, nós temos aqui muitos gastos e alguns contraditórios. Eu vou-vos dar um exemplo. Portanto, eu tenho aqui um programa no Fundo Ambiental de carros elétricos. Pensei assim, se calhar, isto antes da guerra, se calhar vou pôr aqui os carros elétricos um bocadinho mais para a frente, para agora investir mais nas obras. Com esta guerra, eu vou ter que apostar também nos carros elétricos, não é? Como é que vai apostar, Sra. Ministra? Como? O Fundo Ambiental é limitado. Portanto, eu tenho que fazer aqui prioridades. Antes da guerra eu estava a dizer, vou fazer prioridades aqui no litoral, vou fazer prioridades nos rios, né? E vou deixar aqui a eletrificação um bocadinho mais para o fim do ano. Agora não pode ser, agora vou ter que fazer... Agora vou ter que ir fazendo aos poucos. Mas o que é que vai fazer, Sra. Ministra? Vou fazer também eletrificação, vou tentar também avançar com os fotovoltaicos, portanto, porque... O que é que significa avançar com os fotovoltaicos? É aquele programa LAR com os painéis fotovoltaicos e pequenas baterias para as zonas isoladas, por exemplo, dando prioridade às zonas que foram afetadas. Ontem saiu um relatório do Tribunal Europeu de Contas em que mostra que toda a Europa é má, mas que nós somos especialmente maus em criar as condições para haver comunidades de energias renováveis. Sim, nós temos muita burocracia, estamos a tentar melhorar isso para ser muito mais rápido, para ser muito mais simples fazer essas comunidades, porque essas comunidades são importantíssimas para que as pessoas isoladas tenham energia, para que se tenha controle na sua energia, para que se gaste menos energia, porque as pessoas, quando têm controle na energia, têm a consciência que é preciso poupar energia. Portanto, há toda uma filosofia na produção da sua própria energia. É o empoderamento das pessoas, é a democracia a funcionar. Eu acho muito interessante esse programa. Mas não antecipa a questão do autoconsumo? Estava a dizer que vai ter que deixar mais para a frente? Não, estava a dizer quando olhei para... Eu tenho que ter prioridades, claro. Não é? E o dinheiro é finito, portanto... O fundamental, o sustentável, o orçamento de Estado, quase que temos que reservar para outras questões. Portanto, quando gasto mais, tenho aqui gastos que não estavam previstos nestas obras todas,
A solução era um bocadinho da eletrificação, puxá-la mais para o fim do ano. Agora, com esta guerra, já não vai ser assim. Já vou ter que ir fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Vai fazer avisos, aberturas? Sim, aberturas, carros elétricos. Vou continuar com a incentivos à eletrificação. aquisição de carros elétricos? Sim, como temos isso? feito. Mas acelerar o programa de avisos, é isso? Acelerar. Nós já tínhamos já aqui uma autorização para 20 milhões. Tinha pensado, se calhar, passar mais para o meio do ano, para agora me dedicar essencialmente às obras, mas se calhar vou já começar também com os carros elétricos. Não nos respondeu se ficou satisfeito com a resposta à tempestade na área elétrica. Bom, muitas queixas dos nossos concidadãos. Sim, muitas queixas. O que se passou é, para quem visitou aquela área, entre toda a zona centro, o vento a mais de 210, 215 km por hora, varreram completamente, varreram a floresta, varreram os postes todos, tivemos mais de 6 mil postes no chão, de muita alta tensão, de média e de baixa tensão. Portanto, nós tivemos que reconstruir a rede, completamente. E não era pôr os postes de pé, os postes estavam todos torcidos, estavam completamente destruídos. Portanto, primeiro foi a muito alta tensão, depois a alta, depois a média, depois a baixa. E o plano que a rede nos deu cumpriu esse plano. Esse plano, desde o início, dava 80% das casas em 5 dias. Depois, 98% até dia 14 dos 2, que cumpriram. E disseram que os 2% finais iam demorar até ao fim de fevereiro. E fizeram até 27, não sei o que, de fevereiro. Claro que é muito tempo, mas eu percebo a grande dificuldade que é fazer. Que foi fazer aquilo. Eles tinham postes em zonas difícil ou impossível acesso. Era muito complicado. Portanto, era um processo muito complicado. É isso? A rede fez o que pôde. E depois não se pode contratar pessoas para ir ajudar as redes. Tem que ser técnicos especializados que estão habituados a fazer e credenciados. E agora, que foram buscar. Vamos enterrar linhas, como é? Fizemos logo, ainda antes disso, passado 2 ou 3 dias em que isto nos apercebemos do que se estava a passar, logo a seguir à tempestade, fizemos um despacho para um estudo que está a ser feito por especialistas de redes, liderado por um professor catedrático de redes, exatamente para nos dizer como é que tornamos a rede mais resiliente. É mais caro. A enterrar é muito caro. E, portanto, eu estou convencida, vamos ver o que é que diz o estudo, que nos vai propor enterrar em alguns sítios críticos. Como, por exemplo? Por exemplo, entrada de cidades, zonas onde há mais vento. O vento, já reparou que é sempre isso, é uma pergunta que eu já fiz ao IPMA e estou à espera, portanto, que seja respondido, mas eu penso que é muito difícil responder. Os eventos de vento têm entrado todos pelaquela zona centro. Houve aqui há anos. Na Figueira da Foz, sim, o Leslie foi por ali. Sim. Entre a Figueira da Foz e Leiria. Mas zonas florestais, onde também não se justifica nenhum tipo de enterramentos, pois não? Só nas zonas urbanas. Por risco de incêndio. Nas entradas das zonas urbanas é o que é dito. Mas vamos ver o que é que o relatório está a dizer. O que eu sei é que nós temos 20% enterrado, das linhas enterradas, e a maior parte dos países tem 40% ou 60%. Portanto, nós temos muito baixo. Nós temos muito baixo porque tradicionalmente não era preciso, não tínhamos grandes ventos, não é? E, portanto, para que estar a investir? Ainda queríamos falar de incêndios, mas há pouco estava a dizer que da questão da guerra se prolongar. Sim. O que é que o governo pondera fazer? Há aqui as questões. Há o petróleo, que é essencialmente uma questão do Ministério das Finanças, do ISP, e, portanto, aí o Sr. Ministro das Finanças o dirá, já tem falado várias vezes sobre isso. Depois há a questão do gás. O gás é muito preocupante. Felizmente nós dependemos pouco do gás, mas mesmo assim tem influência, porque ele tem influência no preço da eletricidade. O gás pode aumentar muito mais de repente do que o petróleo. E o gás é essencial para algumas indústrias. Então o que é que o governo vai fazer? Que não tenham outra capacidade
por exemplo, o vidro, a Consumo cerâmica, industrial, sim. alguns textos. O que é que o Governo vai fazer? Para já vamos esperar a ver o que é que... porque é muito diferente ser 2 ou 3 semanas ou ser mais. E se Portanto, for o gás... mais? Pronto, é assim. Há uma Há um resposta mecanismo. europeia? Há um mecanismo. Eu fui relatora no Parlamento Europeu, portanto... Eu sei. Tanto no regulamento do gás e no regulamento da eletricidade. O preço da eletricidade está indexado ao gás. Mas se o gás tiver um aumento de, lá está, 70%, ele hoje teve um aumento de 30%. Há ali um mecanismo que separa a eletricidade do gás e permite, no regulamento do gás, os Estados-membros sem legislação adicional, porque a legislação adicional europeia precisa de ir ao Parlamento, ao Conselho, demora muito tempo, sem essa legislação adicional, poder proteger os seus Estados-membros, os seus consumidores, as pessoas, as famílias ou as empresas. E, portanto, temos esse sistema. Ainda não chegámos a essa fase, Ainda não é? chegámos a essa fase, mas estamos a olhar para isso. Temos que informar a Comissão Europeia e na questão da eletricidade temos de estar em coordenação com a Espanha, porque estamos no Bibel. Nós tivemos agora a Cimeira Ibérica, na reunião bilateral foi o tema que preencheu totalmente a reunião com a Sra. Ministra do Ambiente e Energia espanhola, foi exatamente os mecanismos e como é que poderíamos fazer. O Governo tomará decisões para proteger os consumidores de qualquer aumento brusco na eletricidade e no gás, tal como temos visto no preço dos combustíveis. Temos mecanismos para o fazer, portanto, estamos a desenhar cenários, qual é a melhor maneira. Nós temos na segunda-feira que vai um Conselho da Energia, e depois, no fim da semana, há o Conselho Europeu, em que vai o Sr. Primeiro-Ministro, que o tema é este. Portanto, eu estou a desenhar exatamente, a ver as condições na legislação europeia, que eu conheço bem, as várias possibilidades dos cenários do mecanismo de formação de preços da eletricidade e de como é que se pode atuar no preço do gás, sem os problemas da DG Concorrência e seguindo as regras europeias e as regras ibéricas em consoante com a Espanha. É isso que estamos a fazer. Porque nós, felizmente, não temos o efeito do preço, porque o fornecimento tanto do petróleo como do gás é do outro lado, não dependemos mas o preço é global. Ainda queríamos falar de incêndios. Incêndios, sim, Sra. Ministra. Os grandes incêndios do ano passado agravaram os efeitos das tempestades agora. E o que dizem os especialistas é que a destruição agora é tão grande, há tanta árvore destruída, tanta vegetação destruída, que vai ser impossível limpar tudo até começar a época dos incêndios. Nós temos uma grande operação financiada pelo PRR. É um PRR que que está no fundamental, mas é feito em cooperação com o Ministro da Agricultura. É um PRR para a paisagem. Não sei se sabem, há uma série de projetos de paisagem para melhorar a floresta em Portugal. Temos aí financiamento e o que é que nós já passamos? Legislação que nos permite, de uma forma muito simples, criar aquilo que são chamadas OIGPs. Gestão de paisagem. São gestão de paisagem. Ações de gestão de paisagem. Uma em cada concelho afetado, em Pombal, em Marinha Grande, em Leiria, e usar esse financiamento para poder, de uma forma muito, muito simples, pura e simplesmente proporcional aos hectares de cada uma das pessoas que é dele ou que é responsável, que tem arrendado, lhe financiar, sem burocracia, lhe financiar para ele cortar ou para dizer que se não tem possibilidade, se quer que o Estado tente arranjar essa possibilidade. Financiar a limpeza? Financiar a limpeza, exatamente. Mas o que as empresas do setor florestal que diziam é que eles não tinham sequer capacidade de processar toda esta madeira, mesmo que tivessem apoios. Os proprietários que nos dizem, eu tenho andado no terreno, em Pombal, em Leiria, é que se tiverem financiamento eles conseguem, eles próprios,
arranjar um processo de limpar. E é isso que a primeira coisa que vamos tentar fazer é financiar cada uma das pessoas que tem floresta para poder limpar o terreno. Claro, quase com o como ICNF. uma espécie de um vale, é isso? De um vale, para as é pessoas. exatamente um vale. Vamos usar o mesmo sistema do ELAR e do Vale Eficiência, é um vale. Então, só tem que demonstrar que é responsável por aquele hectare e tem X para limpar. E as florestas das pessoas que não têm, quer dizer, não digo que não têm dono, mas que ninguém toma conta aí delas. vai ser o ICNF. E passámos um decreto-lei em que o ICNF pode entrar em propriedade, em qualquer propriedade que seja necessário limpar, mesmo que não seja conhecido o dono. E tem meios para isso, para fazer a limpeza? Sim, nós até temos o 2 início mil, nós até temos junho, 2 vá, mil maio? vigilantes da natureza e sapadores florestais no ICNF. O ICNF mudou-se para a zona centro, portanto está lá desde há algumas semanas, e exatamente para as zonas em que não se encontra proprietário, ou é difícil, ou pessoas que não podem, o ICNF irá atuar. Mas vamos priorizar a atuação dos proprietários. Ou dos proprietários ou dos quem arrenda as casas. Agora, ainda Portanto, antes do verão. Já vamos fazer, já. Um Já passou vale- o decreto-lei. um vale para as pessoas. Rapidamente. Portanto, nós vamos anunciar muito em breve com o Sr. Ministro da Agricultura e eu. Portanto, aquilo está no fundamental, mas é essencialmente floresta. E o Sr. As Secretário pessoas de Estado da recebem um Floresta valor para que seja profissional aos hectares para poder limpar. É uma ajuda. Não vai ser total, mas é uma ajuda. Para situações extraordinárias, de risco extraordinário, também é preciso uma preparação extraordinária. Sim. No caso dos incêndios. Há outras medidas extraordinárias de preparação para o risco de incêndios este Nós verão? já fizemos fizemos um despacho de emergência do fundamental, só com as coisas urgentes, em que pusemos financiamento para estes primeiros intervenções imediatas no litoral, intervenções imediatas dos municípios afetados pelas cheias, e pusemos 61 milhões para os incêndios, exatamente para ajudar o ICNF, a GNR, a pagar aos sapadores, as Forças Armadas, penso que também tem um programa lá, um programa de vigilância e de incêndios. Portanto, já estamos a ativar tudo o que nos é possível para proteger os incêndios. Mas isto é o mais importante, é naquela zona limpar a quantidade enorme. O Dr. Paulo Fernandes diz que é cerca de 6 a 8 vale milhões. aplica-se a todo o país ou apenas a estes territórios? Vamos aplicar a estes territórios, porque vamos fazer OIGPs para os concelhos daquela zona. Os municípios afetados, por exemplo, pela declaração de calamidade, alguma baliza geográfica? É assim, nós temos um outro programa para todo o território, que é a Floresta Ativa, que vai continuar. Este é extraordinário para a zona afetada pelo Cristine. Sra. Ministra, terminamos com esta questão. Há muitos companheiros de partido seus, até ex-colegas de governo, que vieram chamar a atenção para a necessidade de uma maior coesão territorial através de coordenação e liderança política a nível intermédio. O Paulo Fernandes, que é líder da entidade de missão em Leiria, neste momento também é um regionalista. O Presidente da República ontem falou na necessidade de reflexão e decisões futuras na descentralização. A Sra. Ministra tende a concordar com aqueles que pensam que é preciso abrir um debate sobre a regionalização em Portugal? É preciso reconstruir o país, é preciso modernizar o país, é preciso construir melhores instalações no nosso país, é preciso dar competitividade ao país, isso é o que é necessário neste momento. Mas é preciso com entidades regionais próximas das pessoas? Nós temos muitas entidades já. Temos, ainda bem, as juntas de freguesia são essenciais, têm sido essenciais neste momento, por exemplo, nesta luta. Falo ao nível regional, Sra. Ministra. Temos as câmaras municipais, temos as CCDRs e temos o governo. Temos um país pequeno, temos muita burocracia. Não sei se Portugal quer mais burocracia, mais uma camada de burocracia. Não faz sentido, na sua opinião? Deixa a pergunta. Eu não gostaria, como cidadã, de ter mais uma camada de burocracia. Já assim, às vezes é difícil. Sr. Ministro, eu queria fazer-lhe só mais uma pergunta, que
pelo menos no documento do PTPRR, as questões da natureza são mencionadas, mas não são desenvolvidas. É mencionado o Plano Nacional de Restauro, mas todo o documento é bastante omisso na filosofia de procurar soluções baseadas na natureza. É difícil passar a mensagem aos seus colegas no Conselho de Ministros da importância Não, pelo destas contrário, soluções, para além das soluções dado, cinzentas. é um dado tão adquirido que tem que ser baseado na natureza. Esta tempestade mostrou exatamente isso, que era essencial que na nossa recuperação do litoral, na nossa recuperação dos rios, na nossa recuperação das cidades, elas têm que ser o máximo possível baseadas na natureza. Se nós não formos de acordo com a natureza, ela revolta-se. Eu acho que isso ficou evidente para toda a gente, nomeadamente para os membros do governo, em primeiro lugar, que não há necessidade de descrever isso. É naturalíssimo, não é? Que nós vamos fazer soluções muito mais integradas e muito mais naturais, porque é a única maneira de resistir a este flagelo que nos atinge. Mas isso não devia estar mais claro, mais expresso no documento? O documento que está público é um documento muito resumido, mas é isso que estamos a fazer. É isso que estamos a fazer na renaturalização dos rios, é isso que estamos a fazer no litoral, é isso que estamos a fazer nos espaços verdes das cidades. E para quando espera ter o Plano Nacional de Restauro pronto? Nós temos que entregar o Plano Nacional este ano. Penso que é em setembro. Ainda vai ter que entrar em consulta pública. Não tem uma previsão de Temos um calendário muito detalhado, mas se não me engano, é fim de setembro. Okay. Muito obrigado, Sra. Ministra, por ter vindo. Muito obrigada pela oportunidade. A entrevista da Renascença com o Jornal Público, comigo, José Pedro Frazão, e com a jornalista do Público, Clara Barata. Pode ler esta entrevista no Jornal Público e também no site e nas plataformas digitais da Renascença. Muito obrigado.